Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal, pessoal. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre algo que na verdade, eu já venho percebendo isso há muito tempo, né? Desde que eu comecei, né, com esse conteúdo educacional lá em 2019, para quem me acompanha. E eu quero passar algo aqui para vocês que eu percebi que a maioria das pessoas não consegue ter resultado, né, no mercado decorrente disso, e eu vou passar para vocês também uma solução, né, para isso. Então, antes da gente começar, pessoal, deixe seu like, isso aí fortalece muito nosso trabalho. Nossos vídeos começaram a aumentar aí a quantidade de visualização, tem vídeo aí que está batendo 4 mil, né, às vezes até 5 mil, mantendo uma média ali de 2,5, né, antes estava mais baixo, então isso aí motiva a gente que está do lado de cá trazendo conteúdo para vocês e conteúdo de graça, pessoal, que é o mais importante, né? E de qualidade, obviamente. Me segue no Instagram, o link está aí na descrição, eu posto bastante coisa lá, né? Inclusive o mercado vai abrir daqui a pouco, eu estou aqui aguardando decidir gravar esse vídeo aqui para vocês. E seguinte, pessoal, vou dar um comunicadozinho aqui para vocês que me acompanham aqui no YouTube, porque eu sou muito mais frequente lá no meu Instagram. E eu já estou avisando, pessoal, não é de tempo, né, sobre a questão do encerramento das minhas turmas frequentes, né, parar de fazer turma praticamente direto e, com isso, aumentar o preço. Tá? Porque hoje, né, eu tenho uma frequência maior de turma e o preço ele é ridiculamente baixo perto do que eu vejo aí fora, né? Só que agora eu vou diminuir a quantidade, tá, de turmas e eu vou aumentar o preço, porque agora eu quero trabalhar com poucas pessoas, mas de fato aquelas poucas que querem, né, de fato resultado. Porém, você ainda tem, né, a chance de pegar, né, o meu treinamento ainda com esse preço menor. Então, você que já falou comigo em algum momento, né, em algum tempo aí, e não fechou naquela época, eu estou aqui, né, anunciando isso porque muito próximo eu vou encerrar essas turmas frequentes e eu vou reajustar o preço. Então, se você tem interesse, eu vou deixar um link diferente dos que eu deixo nos vídeos anteriores, tá? Aonde você só vai clicar se você de fato quiser aproveitar esse preço anterior. Se você não tem interesse, tudo bem, segue o baile. Vamos para o vídeo, pessoal? Vou até aumentar o web aqui para a gente conversar um pouco juntos, tá? O que eu vejo, pessoal, na prática hoje que é o problema da maioria das pessoas. E quando eu falo isso, pessoal, é porque hoje eu tenho relacionamento com muitas e muitas pessoas que chegam até mim buscando ajuda. E existem algumas coisas que eu percebo, né, que a maioria das pessoas elas fazem e eu vejo que isso trava o resultado. A maioria das pessoas, eu vejo que a falta de resultado é decorrente, pessoal, da base. Ali da base que precisaria, né, ter sido aprendido primeiro. Para vocês terem ideia, eu vejo que a maioria das pessoas não sabe tecnicamente o que é um fundo, o que é um topo. Às vezes a pessoa acha que sabe, mas ela não sabe tecnicamente. Por exemplo, um topo não é só porque o mercado ele subiu aqui e caiu, ou ele caiu aqui e subiu. A gente tem que ter um padrão técnico para categorizar isso aí como um topo ou como um fundo. Às vezes pode ser só um respiro do preço. Isso é muito importante para a gente marcar uma FIBO, por exemplo, para a gente pegar uma quebra de estrutura, né? E eu vejo que essa base ela não está bem feita. Às vezes, coisa simples, a pessoa não sabe o que é uma máxima e uma mínima. Coisa simples. E olha para vocês verem que interessante. Essas coisas simples é que formam todo o meu operacional. Quem é aluno sabe, o meu operacional, pessoal, ele é constituído em cima de coisas simples. E eu sempre tive esse jargão aqui, o simples que funciona. Vamos aqui para o gráfico aqui agora para vocês verem algumas coisas. Eu vou compartilhar com vocês uma operação que eu realizei ontem, lá no Mini Dólar. Eu compartilhei esse trade também no meu Instagram, né? Eu mostrei ali, mostrei financeiro também. Não costumo mostrar muito, mas, pô, me acompanha lá no Instagram. Às vezes eu mostro algumas boletas ali, porque eu sei que isso aí, de alguma forma, também motiva, né, a galera. E o que acontece, pessoal? Muitas vezes a sua base ela não está bem feita. Por quê? Às vezes você veio para o day trade na onda do oba-oba, que foi aquela onda lá de Covid, né? De todo mundo indo para home office, e aí começou a surgir aquela enxurrada, né, de treinamento. Inclusive, eu estava até lembrando aqui
ali em 2019, que foi assim o ápice, né? Aquele tanto de treinamento, aquele tanto de curso. Quantas pessoas surgiram naquela época, né, se dizendo especialistas em mercado financeiro? Eu estava pensando isso, né, ontem mesmo. Eu estava pensando e lembrando, né, de algumas pessoas que me veio à cabeça, que apareceram naquela época lá, se julgando assim os experts do mercado, e hoje você já não vê mais, né? Essas pessoas sumiram, desapareceram do mapa. Por quê, pessoal? Para de fato sobreviver nisso aqui, é preciso muita, mas muita, muita resiliência, tá? E é preciso estar sempre em altíssima performance. Se você por algum momento deixar sua performance cair, provavelmente o mercado ele te limpa. Então eu me lembrei disso. E nessa época, pessoal, o que aconteceu? Surgiram muitos setups, né? Muitas técnicas, muitos estilos de estratégia, né? A estratégia de scalp, estratégia disso, indicador daquilo, e isso, aquilo outro. E as pessoas, muitas vezes, que chegaram naquela época, elas já chegaram a aprender nesse tanto de coisa arada. E muita coisa era lixo, pessoal, de verdade. Muita coisa não tinha sentido algum. E eu batia muito nessa tecla desde lá de trás. Eu sempre falei isso aqui no meu canal. Pessoal, tomem cuidado com aquilo que vocês absorvem na internet. Até o meu conteúdo, pessoal, não aceitem como verdade absoluta. Eu posso estar falando um tanto de abobrinha aqui, eu posso estar falando um tanto de besteira. Você precisa pegar aquilo e colocar em prática e ver se funciona. Você não pode ser só uma esponja, tudo que fala para você, você absorve. Não, vê se aquilo de fato funciona, porque muita coisa não funciona na prática. E aí, pessoal, essa galera, elas já começaram aprendendo direto setups, estratégias, isso, aquilo. E elas esqueceram de aprender a base, né? Às vezes eu abro algumas caixinhas de pergunta lá no meu Instagram e eu vejo uma galera me perguntando assim, pô, Arthur, o que você acha do indicador tal? O que você acha do indicador X? Ele é bom na tomada de posição? Ele ajuda isso, aquilo, outro? E eu vejo que as pessoas elas se preocupam demais com o indicador, com a média, com isso, com aquilo, outro, e elas não se preocupam com a base, que é isso daqui, pessoal, o preço. Isso aqui é o mais importante. E muitas pessoas não têm a base bem feita. E isso vai te travar, cara. Você não vai conseguir evoluir o seu nível no mercado. E hoje eu bato muito nessa tecla de aprender a ler o preço, aprender a ler o preço. Tanto é que a minha mentoria ela é 101% focada em aprender a ler o preço, aprender a ler os movimentos. E pessoal, quando você aprende isso, você meio que se torna livre de tudo. Você não precisa de mais nada. Você não fica preso ao ativo X ou ativo Y. Por exemplo, ontem eu peguei uma operação no mini dólar, eu vou apresentar ela aqui para vocês, e essa operação eu não precisei de média móvel, eu não precisei de nenhum indicador, eu não precisei avaliar a estratégia X ou Y, eu simplesmente analisei o contexto do preço e identifiquei essa tomada de posição. E detalhe, eu estava na sala ao vivo com a galera, então a gente fez essa leitura aqui ao vivo. Trade muito simples e muito padrão na minha leitura. O mercado ele faz um movimento de queda, depois ele rompe topo, aí ele devolve esse rompimento. Inclusive nesse momento aqui, quem estava lá na sala ao vivo, eu falei, pessoal, acredito que isso aqui pode ser um movimento de alargamento, porque o mercado rompeu o topo, depois ele voltou para baixo com força. Só que nesse momento aqui, pessoal, que o mercado voltou para o fundo, né? Ele já começa a me mostrar aquilo que eu busco. Por quê, pessoal? O que eu busco de verdade? Eu busco tentar entender o que o preço está fazendo. Pô, será que ele está testando uma região de fundo? Será que ele tem interesse? Vamos ver se mostra ali sinais, rejeições. O mercado ganhou tendência. Pô, então vamos esperar uma correção. Eu tento reagir ao preço. E aí, nesse momento aqui, eu vi o quê? Candle 18, boa rejeição na mínima. Depois eu vi Candle 19, outra boa rejeição na mínima. E aí o que eu percebi? Opa, o mercado começa a me mostrar aí um interesse comprador em cima de uma região de mínima. Pessoal, isso aqui é o básico do básico do básico. O que eu estou utilizando aqui na minha tomada de posição? Contextualização. Eu entendi que o mercado ele era consolidado. Segundo, suportezinho e resistência, os pontos de parada, coisa basiquinha que a maioria das pessoas também não consegue e não sabe visualizar.
e depois eu aguardo alguma confirmação de interesse naquela região, que são os gatilhos que eu utilizo dentro da minha metodologia de leitura, que na verdade não tem nada de mirabolante, né? Eu não criei nada disso aqui, porque eu vejo muita gente que quer falar, eu criei isso, é meu operacional, isso, aquilo outro. Pessoal, ninguém cria nada, tá? Tudo já existe, a gente só precisa adaptar ao nosso modo de leitura. E aí, pessoal, peguei esse trade, eu gravei ele lá no Store, né? Eu comprei aqui, deu uma pancada para cima, pessoal, que já deu minha parcial e eu saí desse trade com 2-1. Eu entrei com risco aqui de mais ou menos 12 pontos, eu peguei 24, ó, quase que lá em cima, eu saí mais ou menos por aqui, ó, com 2-1. E por que eu saí aí nessa região? É o que eu falo para vocês, pessoal, tudo tem que ter um porquê. Vocês não podem operar, Deus dará, não vai dar certo. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Eu saí nessa região aí, pessoal, porque tinha um ponto de parada logo acima. E eu não queria correr o risco do mercado testar aquela região e segurar. E tudo isso que eu estou aqui mencionando para vocês, dos porquês, são coisas que a gente precisa saber na hora de operar. E isso, pessoal, é a base, é o básico. E as pessoas não conseguem ter o discernimento do básico. Muitas vezes você entende bem do setup lá no gráfico Renko, você entende bem do setup das médias móveis. Mas espera aí, e o preço? Você consegue entender o que ele está te mostrando? Porque, pessoal, eu não estou aqui fazendo jus que você deve parar de operar com o seu indicador, com a sua média móvel, com isso, aquilo, outro. Não. Eu estou aqui te alertando que você precisa construir a base em cima do preço e ela precisa estar sólida, ela precisa estar bem esclarecida. Como eu falei, hoje chegam pessoas, pessoal, até mim, com 5 anos de mercado. Já peguei gente com 7 anos de mercado. E quando a gente vai para a mentoria, quando eu vou ensinar o que é um topo, o que é um fundo, a pessoa, às vezes, ela fala, pô, eu não sabia que era assim, eu não sabia que isso aí era um topo. Ou então, às vezes, quando você vai mencionar um padrão, né, de estrutura, sei lá, uma falha, uma quebra de estrutura ali, ou então um trade dentro de uma consolidação, a pessoa pô, não sabia que era desse jeito. Porque, às vezes, a pessoa ela já começou lá na frente, sabe? Esse é o problema da internet hoje que eu vejo. Às vezes você é iniciante, você está começando aqui, às vezes você vai clicar num vídeo meu aqui que eu estou falando sobre FIBO. Pô, vai baralhar tudo sua cabeça, entendeu? Esse é o problema da internet que eu vejo hoje. É porque as coisas elas não estão organizadas como deveriam, por exemplo, em um treinamento, né? Então, às vezes você está começando vendo uma coisa que você precisaria ver lá na frente. E aí a sua base ela já fica comprometida. E aí lá na frente a sua base vai te fazer falta. Então, pessoal, dito a experiência que eu tenho, tá? Assim, com mais de 1.000 alunos, a falta de resultado das pessoas é decorrente de não ter a base, o simples bem feito. As pessoas elas já vão direto nos métodos mirabolantes, né, nas estratégias, e na hora do vamos ver, pessoal, na hora que o mercado está rolando, o preço é a base de tudo. Então pensem nisso, tá? Comecem a se aprofundar mais no preço, comecem a buscar a explicação das suas operações no preço e não nos indicadores, beleza? Pessoal, é isso, vou fechando por aqui, o mercado já está perto de abrir, são 8h57, né? E aí já vou me preparar aqui para começar a operar. Fechou? Tamo junto, pessoal, um abraço e eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Valeu!